Na terça-feira, a gente começou a tratar esse conceito novo, o conceito de vetores, né? A ideia é que agora nós estamos apresentando conceitos ligados ao que a gente chama de estruturas de dados. Então, a gente está organizando coleções de dados, essa é a ideia. Nessa disciplina, que é Max 115, nós vemos duas maneiras de organizar dados, que são os vetores e as matrizes. A gente vai tratar um pouquinho de cada um deles de agora até o final do curso. Antes, as nossas variáveis só armazenavam um dado, então, se eu tinha uma variável do tipo int, eu só armazenava um int, e se eu tentava colocar outro int lá, eu apagava o anterior, né, perdia com a atribuição, que é uma operação destrutiva. Agora, a gente está vendo que a gente consegue ir armazenando coleções de variáveis, coleções de dados em uma única variável, que é o vetor. Em Python, existem maneiras diferentes de implementar essa estrutura de dados, o vetor. A gente está usando listas, que são uma representação, uma estrutura bastante versátil, bastante poderosa do Python. Então, tá bem. Na terça-feira passada, a gente escreveu este exercício aqui para apresentar essas ideias. A gente queria calcular a média e a variância de uma coleção de números armazenados no vetor, de números do tipo ponto flutuante. Então, a gente escreveu um programinha. Os conceitos novos, então, apresentados, é que a gente tinha que criar um vetor, que era representado por uma lista. Esse vetor começa vazio e ele vai crescendo devagarzinho na medida que a gente vai lendo os novos floats. É isso que vocês estão vendo aqui nesse comando. E para anexar um elemento a um vetor, no caso a lista, a gente usa o comando append. Então, isto permitir que neste primeiro laço nós lêssemos todos os n números, calculássemos a soma dos n números e, em seguida, calculássemos a média desses n números. Com a média, a gente já tinha condições de implementar a fórmula da variância, que é a somatória dos desvios elevados ao quadrado. Então, a somatória das diferenças entre a média e cada amostra. A gente precisou de um vetor aqui, porque se a gente não fizesse isso, a gente ia ter que ler tudo de novo, né? Esses dois comandos que a gente fez aqui, a gente ia ter que colocar aqui, se a gente perdesse todos os valores. Por quê? Porque eu preciso subtrair da média o elemento, cada um dos elementos, cada uma das amostras. Então, os vetores eles são uma ferramenta extremamente poderosa, a gente usa o tempo inteiro em programação, e esse foi o primeiro programa que a gente viu. Eu deixei para vocês aqui dois exercícios. Um era para simplesmente calcular o desvio padrão desses números. Vamos atacar o segundo exercício aqui, que ele é um pouco mais interessante para a gente discutir algumas coisas novas relacionadas a vetores e, inclusive, começar a misturar com conceitos que a gente estava tratando antes. Em particular, nessa disciplina, a gente está explorando bastante aquela ideia de programar com funções. Eu já falei para vocês que essas funções, esses procedimentos em Python, em todas as linguagens de programação procedurais, mas em Python em particular, elas são uma boa ferramenta para a gente fazer aquela programação que a gente chama de programação top-down, né? A ideia de uma programação top-down é que eu começo, então, eu tenho um problema que eu quero resolver. Aí eu divido aquele problema em subproblemas e ataco cada um dos subproblemas independentemente, separadamente. Eventualmente, a gente tem que pegar um outro subproblema e dividir em mais subproblemas. E assim por diante, tá certo? O que a gente foi construindo ao longo, principalmente do último mês, é que essa divisão aqui, no final a gente imaginava que a solução maior era a solução da função main, que a gente colocava ela aqui, e a gente ia dividindo a função main em ou passos ou então chamadas de função. E aí, se isso aqui fosse uma chamada de função, ao implementar, eventualmente eu divido ela em vários passos, posso criar outras funções e assim por diante. Então, essa é uma abordagem, a gente chama de abordagem top-down, porque a gente começa pensando no problema como um todo, é como se você olhasse um labirinto, mas ao invés de você resolver o labirinto entrando nele e decidindo se você vai para a esquerda ou para a direita, você pega e olha o labirinto de cima. Então, você sabe aonde está a entrada, onde é a saída e qual o caminho que você quer fazer.
Então, essa que é um pouco a abordagem, a ideia, né, intuitiva dessa abordagem, esse conceito. Então, a gente chama, em programação, vocês vão ver bastante por aí, abordagem top-down, e outro que é bastante usado é o divide and conquer. Divide and conquer. E daí a gente divide o problema em subproblemas e vai dividindo e vai conquistando a solução, resolvendo cada um dos subproblemas. Tá bom? Então, esses são os conceitos. A gente vai misturar um pouquinho isso agora tudo para resolver essa segunda atividade aqui, segundo problema que a gente tinha sujeito. Deixa eu limpar tudo aqui. E vamos continuar aqui o nosso problema. Vamos criar uma nova linha de código. Então, a gente vai calcular média de desvio padrão dos valores positivos e negativos. Então, a gente quer calcular a média de desvio padrão dos valores positivos e a média de desvio padrão dos valores negativos separadamente. Tem algumas maneiras diferentes da gente resolver esse problema. A gente vai resolvê-los de umas 2 ou 3 maneiras para entender. Algumas delas são mais didáticas. A gente, na prática, não programaria assim, mas vale a pena a gente perder um pouco de tempo, né? Investir um pouco de tempo pensando nessas soluções todas. Então, vamos começar com o def-main. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler N números e calcular a média de desvio padrão dos valores positivos e dos valores negativos dessa sequência. Aqui, o que a gente tinha feito no programa anterior é que nós tínhamos este for que ele fazia a leitura e eu já ia calculando a soma dos valores todos, depois eu calculava a média e depois eu fazia a mesma coisa em relação ao desvio padrão. Vamos pensar em soluções possíveis a partir desta solução aqui para a gente implementar e vamos escolher uma delas para o nosso problema. Agora, uma situação diferente que a gente tem é que a gente não quer calcular a média de todo o vetor. A gente não quer calcular a média de todos os valores que estão lá dentro. A gente quer calcular uma média para os valores positivos. Vamos chamar aqui, não só os positivos, mas o zero também. Então, do zero para frente, então dos não negativos e dos negativos. Aliás, vamos editar isso para ficar melhor, mais preciso. Já que a gente tem que decidir o que a gente faz com o zero, se a gente conta ele do lado negativo, do lado positivo, ou se não conta ele, vamos dizer o seguinte. Cria um programa em Python que leia N números e calcule a média e o desvio padrão dos valores não negativos e a média e o desvio padrão dos valores negativos dessa sequência. Assim, se eu fizer desse jeito, não negativos, o zero vai ser incluído do lado dos positivos, tá bom? Então, é só um jeito da gente tornar o enunciado um pouco mais preciso, senão a gente teria que tratar o zero como um terceiro caso, né? Que não é nem positivo nem negativo. Então, tá bom. Então, voltando aqui, o problema com essa solução, de aplicar essa solução direta, é que aqui eu somei todos os números antes de calcular a média. Como eu poderia adaptar isso? Uma maneira de adaptar isso é o seguinte. Cria 2 somatórias. Uma somatória para os não negativos e outra somatória para os negativos. Então, essa é uma solução que vocês podem tentar fazer e que não é muito diferente dessa. Eu vou ter que criar 2 variáveis para somar. Aí eu vou somar os não negativos e vou somar os negativos e depois eu calculo a média de cada um deles. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, que talvez nesse caso é um pouco melhor porque ela separa as diferentes coisas que acontecem, é o seguinte. Primeiro, eu vou ler o vetor. Depois, eu vou calcular a média dos positivos, dos não negativos. Depois, eu vou calcular a média dos negativos. E aí, eu vou calcular o desvio padrão dos não negativos e calcular o desvio padrão dos negativos. Então, eu vou separar um pouco mais as diferentes etapas em relação a essa chamada que a gente fez aqui. Então, isso já nos define praticamente quem é a nossa função main. Por quê? A gente pode dizer o seguinte.
eu quero ler um vetor com n números. Então, eu tenho que começar lendo n igual a int, input, n 2 pontos. E agora, eu gostaria de ler o vetor. Mas, vamos pensar que essa história, né, essa ideia da abordagem top-down, imagina que em Python existisse uma função para ler um vetor. Então, se a gente pensar nisso, na verdade, o que a gente está pensando agora é o seguinte: eu quero criar uma função chamada leVetor, que ela automaticamente lê um vetor para mim. Então, se existisse essa função leVetor, eu consigo receber o vetor do lado de cá, tá bom? Então, eu vou imaginar que tem ela lá, essa função leVetor, obviamente a gente vai programá-la daqui a pouco, e a gente vai começar com isso. No final deste passo, desta etapa aqui, desse comando, a gente tem o vetor armazenado depois que ele foi lido na função leVetor. Uma vez que eu li o meu vetor, agora eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso calcular a média dos não negativos e a média dos negativos. Tá bom. Imagina que tem a função que faz isso para a gente. Então, eu vou chamar assim, ó, média não negativos igual a calcula média não negativos do vetor. Tá bom? Então, o que a gente pensou aqui, ó? Eu imaginei que existe uma função chamada calcula média dos não negativos, que recebe um vetor como entrada e calcula a média dos valores que não são negativos lá dentro daquela entrada. Tá bom? Agora, eu posso pensar que eu tenho a mesma coisa para as variáveis negativas, certo? Então, beleza. Então, média negativos. Ups. Média negativos. Então, olha só. Eu tenho uma chamada de função que calcula a média dos não negativos e eu vou armazenar na média não negativos. E eu tenho uma outra chamada de função chamada calcula média negativos e vou armazenar lá no média negativos. Agora, ficou faltando dois passos, que é calcular o desvio padrão de cada um deles. Para calcular o desvio padrão deles, eu preciso saber a média. Eu vou imaginar que eu vou passar a média como parâmetro, porque ela já foi calculada aqui fora. Então, vou colocar lá, desvio padrão não negativos igual a calcula desvio não negativos. Então, eu vou passar o vetor e eu vou também passar a média dos não negativos. Passar a média dos não negativos tem uma vantagem e uma desvantagem que eu queria que vocês prestassem atenção. A vantagem é o seguinte: se eu não passar a média como parâmetro, lá dentro da função eu vou ter que calcular a média. Por quê? Para calcular o desvio padrão, a gente viu que precisa calcular a média. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A variância é a somatória dos desvios, que nada mais é do que a somatória da diferença da média para cada amostra elevado ao quadrado. E se eu não passar a média como parâmetro, eu vou ter que calcular a média lá dentro. E eu já calculei a média uma vez aqui fora. Então, do ponto de vista computacional, é mais fácil eu passar um número e não precisar calcular de novo essa média, senão eu vou ter que calcular ela lá dentro. Essa é a vantagem. A desvantagem dessa abordagem é que, em princípio, esta função calcula desvio não negativos, ela fica dependendo do programador chamar o cálculo da média antes. Muitas vezes, quando a gente programa com funções, a gente quer que a função seja o que a gente chama de completamente modular. Significa que tudo que acontece na função acontece lá dentro e o programador nem se preocupa. Talvez o programador nem precisa saber que precisa calcular a média para calcular o desvio padrão. Tudo bem, bons programadores deveriam saber a fórmula, mas às vezes os programadores não sabem. Então, a desvantagem nesse caso é que chamar esta função depende de chamar uma função lá fora.
Nesse caso, a gente vai manter desse jeito, mas se vocês olharem as funções matemáticas que calculam esse tipo de estatística nos programas em Python, as bibliotecas e tudo mais, vocês vão ver que o cálculo do desvio padrão, na verdade, não faz nada disso. O cálculo do desvio padrão simplesmente vai lá e recebe como entrada o vetor e ele chama o cálculo da média quantas vezes forem necessárias. Tá bom? Mas vamos deixar desse jeito e depois a gente vai usar uma biblioteca matemática mais para frente, chamada NumPy, e vocês vão ver que essas funções existem lá e que daí não tem que calcular nada para fora. Por último, agora a gente está em condições de calcular, então, o desvio padrão dos negativos. Aqui eu tenho que passar o vetor e aqui eu tenho que passar os negativos. Aí agora a gente pode imprimir tudo, né? Então, print, por exemplo. Bom, a gente pode imprimir o vetor, vamos imprimir o vetor. Print. Vamos imprimir a média dos não negativos e o desvio padrão dos não negativos. E depois vamos imprimir também a média dos negativos e o desvio padrão dos negativos. E acabou o programa. Tá bom? Então, o nosso programa principal, ele faz o quê? Lê o vetor, calcula as médias, calcula os desvios padrão e imprime todos os resultados. Então, se vocês pensarem naquela abordagem top-down, porque vocês estão vendo que os programas eles estão ficando cada vez mais sofisticados, né? Estão ficando cada vez mais longos, essas coisas vão acontecendo mesmo. Daqui a pouco vocês estão programando milhares de linhas de código, dezenas de milhares de linhas de código. Por isso que a gente tem que ter um método para fazer a programação. Então, uma abordagem sistemática para fazer a programação. No nosso caso, aqui a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo aquela história que eu falei, da abordagem top-down. Então, a gente começou com o programa que era enunciado lá. O nosso enunciado, agora, dividiu o programa em ler o vetor, que é o primeiro probleminha, calcular a média dos não negativos, calcular a média dos negativos, calcular o desvio padrão dos não negativos, calcular o desvio padrão dos negativos, fazer a impressão dos resultados. Então, é isso que a gente chama de abordagem top-down, né? Eu dividi o meu grande problema em 1, 2, 3, 4, 5, 6 subproblemas. Esse sexto subproblema é trivial, porque só o print já está resolvido. Estes outros todos aqui, eles vão ter que ser subdivididos. Aonde a gente vai subdividi-los? Lá dentro da função. Espero que isso tenha ficado claro para vocês agora. Esses problemas ficando um pouquinho mais sofisticados, dá para perceber melhor como a gente tem vantagens em programar com as funções, com essa abordagem top-down, ao invés de criar um programa que é uma sequência gigantesca de comandos, que é como muito programador costuma programar e acaba gerando código com grande chance de erro. Então, vamos limpar aqui. E agora a gente tem que programar cada uma dessas coisas. Tá bom, então vamos programar aqui. Então, vamos começar com o ler-vetor. Tá? A função ler-vetor, o que ela tem que fazer? Ela tem que ler vetor do jeito que a gente fez agora há pouco. A gente pode, inclusive, aproveitar o código aqui de cima. E vai ser muito parecido com isso daqui, né? Então, a nossa função ler-vetor, o que a gente tem que fazer? Agora não tem mais soma, porque eu não quero calcular média nem nada. Então, a gente tem que fazer ler o n, aí começar com o vetor vazio, aí a gente vai ter um for que vai ler cada elemento do vetor e vai ser anexado ao meu vetor. Agora não tem mais somatória nenhuma. Agora não tem mais somatória nenhuma, tá bom? Então é isso que a gente tem que fazer. A minha função ler-vetor, ela lê o n. Depois, começa com o vetor vazio, lê cada elemento do vetor, vai anexando esses elementos ao meu vetor.
Ficou faltando uma última coisa que, se vocês perceberem a chamada de função, eu quero receber o vetor lá fora. Então, a gente tem que dar um return. Return vetor. Lembrando que eu chamei de vetor aqui dentro desta função e de vetor aqui fora desta função. Não precisava ter feito isso. Pode ter nome diferente. É aquela história que a gente costuma chamar de escopo local. Este vetor que está aqui não tem nada a ver com este vetor que está aqui, tá bom? O escopo local indica que este vetor só existe aqui dentro e este vetor só existe aqui fora. Mas tudo bem, assim deve funcionar. Vamos fazer um teste antes de continuar o nosso programa para ver se essa função está funcionando direitinho? Vamos imprimir o vetor, print vetor. Como ele vai dar pau aqui porque as outras funções não existem, eu vou comentar todas esse código aqui, tá bom? Então, comentei esse código aqui. Então, o meu programa simplesmente vai ler o vetor, imprimir o vetor e acabou o programa. Então, vamos lá, vamos ver se funciona. Então, está querendo ler um vetor, vamos colocar um vetor com 5 elementos. Então, menos 4, 3, menos 2, 5 e 0. Tá lá. Menos 4, 3, menos 2, 5 e 0. Então, o programa funcionou do jeito que a gente queria. Aliás, o nosso programa está imprimindo o vetor a cada momento. A gente fez isso para debugar, mas a gente não precisa mais, né? Então, tá bom. Então, tá feito isso. Deixa eu descomentar esse negócio. Para a gente continuar programando o nosso código. Então, o nosso programa agora já sabe ler um vetor. Agora chegou a hora da gente programar a função calcula a média dos não negativos. Tá bom, então vamos lá. Agora a gente vai aprender uma coisa nova. Calcula a média dos não negativos. Bom, como a gente calcula a média dos não negativos? A gente precisa ler todos os elementos, visitar todos os elementos daquele vetor e somar os não negativos, que é para eu poder calcular a média dos não negativos. Então, o programa, em princípio, ele vai ter a seguinte cara. Vai ter algumas coisas erradas que a gente já vai corrigir, mas vai ter algo assim, for i in range. Então, eu quero ler todos os elementos do vetor e aí eu vou testar. Se ele for não negativo, ou seja, se ele for maior ou igual a 0, então, if vetor i for maior ou igual a 0, então ele é um não negativo, tá certo? Se ele for maior ou igual a 0. Então, nesse caso, eu vou fazer soma mais igual a vetor i. E aqui a gente está pronto, quase pronto, para calcular a média. Média vai ser igual a soma dividido por alguma coisa. Agora vamos pensar alguns problemas que a gente tem neste momento no código. A primeira coisa que alguns de vocês já devem ter notado é o seguinte. Quem é n? Porque o n ele foi lido aqui dentro da função levetor. A função levetor morre, ela deixa de existir quando este comando return foi executado. Vocês lembram disso, né? A função levetor, ela é executada quando tem essa chamada, ela retorna o vetor para cá, mas quando ela encontrou esse return vetor que está retornando o vetor para cá, ela deixa de existir. Significa que este n em particular, ele deixa de existir. Tá bom? Essa é uma das razões, ele deixa de existir, mas também tem outra razão pela qual o n não pode ser usado aqui. É o escopo local. Este n só existe dentro dessa função. Como ele não foi retornado nem nada, com certeza ele vai deixar de existir quando essa função deixar de existir. Então, em princípio, o n aqui, ele não existe. A gente precisa, agora, chamar uma função em Python chamada len,
que retorna o tamanho de uma lista, o número de elementos de uma lista. Desse jeito, eu consigo descobrir quantos elementos tem dentro do vetor. Então, se eu fizer n igual a len do vetor, então, esta função len que vocês estão vendo aqui, vem de length, que é tamanho. Ela retorna o tamanho do vetor, o número de elementos do vetor. Agora eu consegui descobrir quem é o n. Então, o primeiro problema foi resolvido. A gente tem mais um problema a resolver aqui, que é o seguinte. A média é a soma, nesse caso, a soma dos não negativos, não dividido por n, mas dividido pelo número de não negativos. Porque eu quero calcular a média dos não negativos e a média dos negativos. Portanto, eu preciso saber quantos não negativos existem lá. Desse jeito que o programa está programado, eu ainda não sei. Então, a gente vai ter que criar esta variável. Eu vou chamar ela de nn. Pronto. N não negativos, tá bom? O n não negativos vai começar com 0 e toda vez que eu somar um elemento à variável soma, eu vou fazer nn mais igual a 1. Porque desse jeito, o n dos não negativos vai somar quantos não negativos existem dentro do vetor. Aí, agora a gente está pronto para calcular a média, que vai ser a soma dividido pelo nn. Lembrando que, como a gente está querendo fazer contas com ponto flutuante, nesse caso eu vou fazer nn igual a 0.0, para garantir que que a gente vai ter divisão, neste caso aqui, por um valor que é ponto flutuante, né? Uma divisão em ponto flutuante. Só que agora eu estou pensando, eu parei para pensar, aqui a gente tem um problema em particular, né? A gente tem um problema em potencial. É o seguinte, e se não tiver nenhum não negativo? E se o vetor só tiver números negativos? Se o vetor só tiver números negativos, o problema é que o nn vai ser igual a 0. Significa que a média vai ser 0 dividido por 0, o que não faz sentido, certo? Então, a gente tem que assumir alguma coisa. Isso daí é difícil, viu? Porque... Deixa eu ver se alguém quer falar comigo aqui. Isso mesmo, Thaisa. Faltou colocar a soma. Isso. Soma também tem que começar com 0. Soma igual a 0. Boa. Aqui, a gente tem o seguinte problema. Como que eu defino qual é a média de um conjunto vazio? Porque se não tiver nenhum não negativo, é um problema, né? Porque não tem média de um conjunto vazio, né? A gente vai assumir o seguinte, neste programa. Se por acaso não tiver nenhum não negativo, a gente vai retornar 0. Só para simplificar a vida, tá bom? Não significa que a média de um conjunto vazio seja 0, porque não faz sentido isso. Então, se a gente quisesse fazer um programa mais profissional, a gente teria que testar para ver se tem algum não negativo lá e aí tomar alguma decisão em relação a isso. Mas, para simplificar a vida, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Se nn for igual a 0, ou seja, não tem nenhum não negativo, então a gente vai fazer média igual a 0. Se não, a gente faz a média sendo a soma dividido pelo nn. Tá bom? Então, isso é uma solução que resolve alguns problemas. Isso, poderia, Giovana. Eu posso testar várias coisas antes. Agora eu só estou adotei uma solução mais simples para isso que a gente programou, mas a gente poderia ter testado antes de começar o processamento, ou a gente podia garantir alguma coisa do tipo, todo vetor tem que ter pelo menos um positivo e um negativo, ou um não negativo e um negativo. A gente pode assumir várias coisas. Como o exemplo aqui é mais um exemplo didático, a gente vai assumir que desse jeito tá bom. Mas essas soluções todas,
elas dependem, na verdade, do problema mãe, do problema que você está tentando resolver lá, tá certo? Imagina que você está fazendo alguma, sei lá, cálculo em mercado financeiro, ou seja lá o que for, você tem que saber o que lá o domínio te diz que é para fazer. No fundo, isso que é importante. Por enquanto, vamos manter assim mesmo. Então, olha, em princípio, o nosso programinha parece agora estar certo. A gente consegue calcular o número de não negativos. A gente já tem, acho que foi a Thaisa que falou que eu tinha esquecido a soma, inicializar o soma. Nós acabamos de aprender a função len, que retorna o tamanho de uma lista, o número de elementos de uma lista, e a gente já resolveu o nosso problema de selecionar os não negativos e cuidar do caso em que não tenha nenhum negativo, tá bom? E agora aqui, simplesmente, a gente dá um return médio. Vamos, de novo, comentar várias coisas. E só imprimir a média para ver se funciona. Média não negativa. Poderia criar uma condição para ler todas as verificações que não tenham negativos? Sim, Giovanni, a gente pode fazer isso. Eu estou falando, essa sua solução também é uma solução possível. A gente poderia tratar o zero como sendo um número diferente. Tem várias coisas diferentes que podem ser feitas. Depende da definição matemática do que a gente está querendo resolver. Aqui, como eu só criei um programa que é mais didático, é só para ensinar essas coisas todas, eu vou assumir que, se não tiver nenhum elemento, retorna zero. É só uma assunção, algo que a gente está assumindo para fazer sentido. A resposta final para esse tipo de pergunta que você está fazendo depende do problema. A gente tem que entender, se o problema que a gente está resolvendo é em mercado financeiro, a gente tem que entender o que significa o conceito de não ter nenhum número positivo lá naquele problema do mercado financeiro. Se a gente estiver resolvendo um problema de genômica, a gente tem que entender o que significa isso. Você falou, por que dessa forma o zero é não negativo, mas poderia existir dentro do vetor? Ele pode existir, Giovanni. Agora, nesse caso, o zero a gente está considerando como sendo não negativo. Então, o zero está do lado dos não negativos. Por isso que eu chamei de não negativo, eu não chamei de positivo. Então, pode ter zero. O zero está lá no conjunto dos não negativos. Mas imagina que o vetor só tenha negativos. Se o vetor só tiver negativos, não tem zero e nenhum positivo. Aí, o NNN vai ser zero. E a gente tem que dar um jeito de resolver de resolver essa situação. Sim, aí a média vai dar zero. Esse é o problema. Aliás, eu poderia ter uma situação em que, acho que é isso que você está querendo dizer, né? Se o vetor só tivesse zero, por exemplo. Se o vetor só tivesse zero, que se tiver um zero, já é não negativo, na verdade, né? Aí vai ser zero dividido por 1 e vai dar zero. Sim, então a nossa solução está assumindo, vai dar errado. Não é que vai dar errado, vai dizer duas situações diferentes dão a mesma média. Se tiver um zero só, a média vai dar zero, e se não tiver nenhum elemento, a média também vai dar zero. Paciência, tá bom? Mas a gente, como eu falei, a maneira profissional de resolver isso é se nós resolvemos entendendo o problema lá no domínio dele. No nosso caso aqui, como eu só estou tentando ensinar algumas coisas para vocês, aí a gente vai assumir isso. Tem duas situações que a média pode dar zero. Ou se só tiver zero nos não negativos, ou se não tiver nenhum elemento dos não negativos. Então, são as duas maneiras e as duas maneiras dão a mesma coisa. Obrigado pela pergunta de qualquer jeito. Então, vamos rodar o programa aqui para a gente ver se a gente consegue fazê-lo funcionar. Vamos colocar, então, 5. Vamos colocar positivos, 2, 3. E agora uns negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Isso. Então, olha, a média dos não negativos é 2 mais 3. 5 dividido por 2, 2,5. Então, a média do 2,5 parece fazer sentido. Lembrem-se que eu falei para vocês que, para a gente testar, a gente quer sempre testar casos extremos. Por exemplo, um caso extremo que a gente tem que testar agora é se não tiver nenhum não negativo. Então, vamos colocar, por exemplo, 3
e menos 1, menos 2, menos 3. Ah lá, a média deu 0, certo? Que é o que a gente programou, porque a gente decidiu que se não tiver nenhum não negativo, tem que retornar 0. Agora vamos colocar só positivo, só não negativo, né? Então 3. Vamos colocar 1, 2, 3. Ups, foi muito rápido. 3. 1, 2, 3. A média deu 2. Vamos colocar agora só 0. 3. 0, 0, 0. 0 também. Então, testamos alguns casos extremos e parece que o programa está funcionando direitinho. Então, tá ótimo. Agora, com isso, a gente já pode aproveitar isto que foi programado para as outras coisas que a gente construiu, né? Então, a gente pode vir aqui, por exemplo. E agora a gente vai calcular a média dos negativos. Bom, o programa, como vocês conseguem imaginar, é basicamente o mesmo. A única diferença é que agora a gente quer testar só quem for menor do que 0, né? Só somar quem for menor que 0. O resto é basicamente o mesmo. Esse aqui é o cálculo média negativos. Agora a gente já pode imprimir aqui os não negativos e os negativos e responder perguntas. Ah, porque eu retornei ali, eu devo ter colocado... Aqui eu coloquei média igual a 0, tá vendo, Giovanni? O Giovanni está falando que dá para saber a diferença pelo print. Por quê? Porque se eu retornar média igual a 0 neste comando, eu estou retornando um inteiro. É um inteiro 0. Tá bom, é um truquinho de programação, né? Nem eu percebi isso. E se eu calcular 0,0, é porque eu fiz essa conta aqui e aí ele é um ponto flutuante. Muito bom. Vamos agora executar o programa de novo. Agora a gente consegue incluir não negativos e negativos. Vamos colocar algumas coisas aqui. 2, menos 3, 4, menos 1, 0. Coincidiu aqui. Vamos ver se deu certo. Então, ó, 2... A média dos não negativos. Vamos ver. 2... Deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil. Então, a média dos não negativos. 2 mais 4, 6, mais 0, 6, dividido por 3, deu 2. Tá certo, né? E dos negativos, menos 3, menos 1, menos 4, dividido por 2, menos 2, tá certo. Então, a gente calculou as duas médias certinho. Parece que está funcionando. Depois vocês podem fazer todos os outros testes que mais extremos. Agora vamos calcular o desvio padrão, né? O desvio padrão, vamos aproveitar o nosso código. Vamos começar com os não negativos. Vai ser parecido, né? O desvio padrão vai receber uma média. Vou chamar de... Bom, chama de média, né? Vai receber uma média. Nesse caso, ele vai receber a média dos não negativos, tá certo? Porque eu estou calculando os não negativos. Então, as coisas aqui todas são muito parecidas. N, N, soma, if, soma. Agora aqui, ó. Se o vetor for não negativo, então eu quero calcular na variável soma o desvio da média menos o vetor i, e isso tudo elevado ao quadrado. Tá bom? Então, é aquela história que o desvio padrão, né? Que é a raiz quadrada da variância. A variância é a somatória dos desvios. É a somatória dos média menos vetor i, tá certo? Onde a média entrou. Aqui que eu falei para vocês, se eu não receber a média como entrada, eu tenho que calculá-la aqui.
Aí tem que chamar outra função. Também é muito simples chamar, mas tem custo computacional isso, certo? Aí a gente tem que fazer essa conta de algum jeito. O NNN é o número de elementos, ele fica lá somando, e aqui no final, então, acontece aquela mesma história. Se por acaso não tiver nenhum não negativo, eu preciso decidir o que eu chamo como desvio padrão, tá certo? Eu vou chamar o desvio, de 0, tá bom? Adotando a mesma restrição. Se não, o desvio vai ser quem? Bom, quem que é o desvio? O desvio é a soma dividido pelo número de elementos menos 1, tá certo? E isso tudo, se for o desvio padrão, é a raiz quadrada disso tudo. A raiz quadrada disso tudo, eu posso fazer isso elevando essa somatória a meio, né? Porque se eu elevado a meio é a raiz quadrada, na verdade. Então, aqui a gente já tem um jeito de fazer essa conta aí. Tá bom? E, por último, a gente retorna o desvio. Beleza? Então, aqui não é calcula média, aqui é calcula desvio. E agora a gente já pode tirar este. Já dá para tirar o último. A gente descomenta este e descomenta este. Pronto. Tá bom? Então, acho que é isso. Vamos executar para ver se funciona. Ou se tem algo errado. Então, vamos colocar 5 elementos. Colocar alguns elementos quaisquer. 2, 4, menos 6, 7 e 8. Então, tá aqui, ó. Então, o vetor... A gente imprimiu coisa lá em cima? Eu imprimi aqui em cima também. Tá, depois eu tiro. O vetor, então, é este. A média dos não negativos é 2 mais 4 mais 8, dividido por 3. Então, 6 e 8, 14 dividido por 3, dá 5,25. Tá certo isso? Não, faltou 7 ainda. 21. E o desvio padrão? Bom, o desvio padrão é a soma das diferenças de 5,25 menos 2 elevado ao quadrado, 5,25 menos 4 elevado ao quadrado, 5,25 menos 8 elevado ao quadrado, soma tudo, divide por n menos 1, raiz quadrada, aí está o desvio padrão apresentado aqui com essas casas decimais todas. Essas casas decimais me chateiam um pouco, porque é muita casa decimal, né? Vamos usar aquele... Bom, depois a gente muda isso. Muda o formato. Agora, acho que não ficou nesse código, ficou no outro, né? A formatação de pontos flutuantes. Depois a gente faz isso. Bom, então este é o não negativos. Agora a gente pode simplesmente aproveitar esse código para cálculo do desvio padrão dos negativos. Então, os negativos. O programa é basicamente o mesmo. A diferença aqui é que a gente quer quem for menor do que 0, tá certo? O resto tudo é basicamente a mesma coisa, desvio, etc. Cálculo dos negativos. Agora a gente já pode até colocar isso aqui. E executar o programa de novo. Vamos colocar esses 5 elementos. Vamos colocar 7 para ficar com mais elementos. 2, menos 3, 4, menos 7, 5, menos 9, 1. Então, deixa eu tirar isso aqui. Assim, né?
Então, o vetor está aqui a média dos não negativos, o desvio padrão dos não negativos, aqui a média dos negativos e o desvio padrão dos negativos. Tá bem? Eu acho que parece fazer sentido, né? Os negativos, não negativos, 2, 4, 5 e 1. Então, 2, 4, 5, 6, 11. Tá bom, faz sentido. E o outro é menos 3, menos 7, menos 10, menos 19 dividido por 3. Tá bom, faz sentido mesmo isso daí, né? Menos 6,3 e o desvio padrão. Beleza? Então, tá aqui o nosso programinha. Como vocês podem ver, é um programinha que tinha cara de ser simples, mas acabou ganhando um bom tamanho aí, né? Devido a gente ter que pegar, lidar essas coisas todas. Esse programa, ele ficou com uma parte um pouco chata, que é o separar código para calcular média de negativos e de não negativos. Se a gente pudesse dividir o vetor em dois vetores, um vetor que tem só a parte positiva e um vetor que tem só a parte negativa, eu podia ter uma função que calcula a média genérica e eu chamo os vetores na medida que eu quiser. Eu crio um vetor só de números positivos, chama o cálculo da média, crio um vetor de só negativos e calcula a média do desvio padrão. É isso que a gente vai fazer na aula que vem. A gente vai, então, criar vetores adicionais para não ter que criar programas ou códigos, funções diferentes adicionais para resolver esse problema. Tá bom? Então, por hoje é só. Eu vou colocar isso daqui juntamente com a aula e também a aula de terça-feira, tudo online, mas esse pacote para a gente fechar a semana.